Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, hoje nós estamos aqui dando continuidade à sequência de vídeos que nós estamos fazendo e de maneira especial hoje o nosso canal do YouTube. Um vídeo um pouco mais longo, mas vamos poder abordar então temas com maior profundidade. E o nosso tema de hoje é esse período que nós estamos vivendo. Primeiro, o Carnaval, a Quarta-feira de Cinzas e o tempo da Quaresma, que se iniciará então nessa Quarta-feira de Cinzas. Para que a gente possa entender então o contexto disso tudo, é interessante a gente voltar às origens. O Carnaval não tem sua origem no cristianismo. Apesar de fazer parte já entranhada da nossa cultura, o Carnaval tem origem lá na cultura grega, na cultura romana. Na Grécia Antiga, nas festas chamadas dionísicas e também, em Roma, nas festas chamadas saturnais. Nessas festas dedicadas aos deuses Dionísio, Saturno, eram festas então com muita diversão, grandes banquetes, que marcavam também a transição, como era muito comum naquela época, das estações do ano. Nessas festas, então, que tudo era permitido, eram festas onde não havia qualquer limite, acabou que nessas culturas, com o tempo, o cristianismo foi chegando. E o cristianismo foi purificando então aquelas festas culturais que já existiam, transformando, dando um novo sentido. E isso é interessante porque quando nós falamos de inculturação, é um termo às vezes um pouco polêmico, nós devemos entender que a igreja, desde o seu início, conforme foi evangelizando novos povos, novas culturas, ela foi também trazendo para si elementos daquela cultura local. Então, da cultura grega, da cultura romana, só que de uma maneira pura, purificando aqueles elementos. Isso aconteceu, por exemplo, no Brasil. Nós temos no Brasil, entre os povos indígenas, alguns povos que tinham a cultura, por exemplo, da antropofagia, ou seja, de comer carne humana, seja através de rituais, ou seja, de maneira alimentar. Mas o que aconteceu? Quando o cristão chega ao Brasil, ele purifica essas culturas de forma a evitar, retirar esses elementos que são contrários à própria lei natural, à própria dignidade humana. E muitos vão criticar dizendo assim, não, mas a igreja destruiu culturas. Se você for olhar com calma para a história, vai perceber que, na verdade, não é bem isso. No Brasil mesmo, nós temos os casos como os jesuítas tiveram um papel importantíssimo na codificação, por exemplo, da língua tupi, que é uma língua que era falada por muitos grupos indígenas e que foi feito, então, um dicionário, um vocabulário tupi por São José de Anchieta, que era um padre jesuíta. Eles tinham o intuito de poder levar a fé cristã a esses povos, se utilizando também da cultura deles. Por isso, São José de Anchieta utilizava muito também as peças teatrais para que pudesse usar os elementos da cultura indígena dentro do contexto cristão. Então percebam que a enculturação é algo natural e próprio da igreja, que vai se tornando universal, ou seja, cada vez mais alcançando novos povos e que precisa então dialogar com esses povos. Lembrando sempre que a verdade é a mesma. O que muda é a forma de expressar essa verdade. Tendo isso em vista, tendo isso em mente, nós sabemos que estamos no caminho certo. Pois bem, o Carnaval então assume uma nova figura dentro do contexto social, cultural, com o cristianismo. Por quê? A partir do momento que o cristianismo assume o Carnaval, ele se torna uma festa em preparação para o tempo da Quaresma. O próprio termo Carnaval vem do latim, que significa carnevale, ou seja, adeus à carne, porque o tempo da Quaresma era um tempo próprio então da abstinência da carne, das mortificações, e por isso o tempo do Carnaval era um período de festejar, de comemorar, mas de uma maneira sadia, saudável, em preparação para esse tempo da Quaresma, que é um tempo já de retiro, de mortificação, de reflexão, de mais silêncio, em preparação para a Páscoa do Senhor. Tendo isso em mente, a gente pode viver o Carnaval de uma maneira diferente. Porque hoje em dia nós temos, infelizmente, a cultura de que o Carnaval é o tempo do tudo pode. Parece que nós voltamos àqueles elementos da cultura grega, romana. Nós perdemos essa característica cristã própria do Carnaval também. E, infelizmente, na nossa cultura brasileira, o Carnaval é o tempo onde você pode pecar à vontade, pode fazer o que quiser, que é aquela ideia do que acontece no Carnaval fica no Carnaval. E isso não pode ser uma verdade para nós cristãos. O Carnaval deve ser um tempo, sim, de lazer, de confraternização, de estarmos juntos, aproveitar o feriado, que afinal de contas, às vezes não temos tanto tempo ao longo do ano, mas é um tempo para estarmos em família, com os amigos. Pode fazer um churrasco, pode ir à praia, sem problema, mas de maneira saudável,
sempre com o discernimento do Espírito Santo para saber aquilo que convém e aquilo que não convém. Como São Paulo nos diz, tudo posso, mas nem tudo me convém. Então nós cristãos podemos fazer tudo, mas será que tudo aquilo que eu posso fazer me convém de fato? Para fazer esse discernimento nós precisamos rezar, nós precisamos ouvir a voz de Deus na nossa vida. Se não for assim, nós vamos vivendo como animais, que se deixam levar pelos impulsos, pelas vontades e não vivem aquilo que Deus espera de nós. Pois bem, terminando esse tempo do Carnaval, nós temos então a Quarta-feira de Cinzas. A Quarta-feira de Cinzas, ela possui uma característica muito interessante, porque ela, de maneira muito concreta, ela traz todo o espírito da Quaresma numa única celebração para que possamos iniciar esse tempo de uma maneira muito forte. As cinzas que são impostas sobre a cabeça dos fiéis, sobre a cabeça de cada um de nós, vêm lá do Antigo Testamento, porque as cinzas, desde do povo judeu no início, trazia essa ideia das cinzas como algo que levava a penitência, a mortificação, a humildade e a própria ideia de que nós somos pó e ao pó voltaremos um dia. Por isso que a igreja então coloca logo no início da Quaresma essa celebração, para que nós possamos então viver o tempo da Quaresma com essa mentalidade, de percebermos o quanto somos frágeis diante do mundo, o quanto nós não temos força para vencer as dificuldades, vencer as tentações, mas que com a graça de Deus nós podemos. Então, a Quarta-feira de Cinzas tem essa característica de nos ajudar a nos introduzir no tempo da Quaresma. E assim iniciamos o tempo da Quaresma. O tempo da Quaresma é um tempo muito forte na igreja. E, como eu já falei também em um dos nossos vídeos no Instagram, o tempo da Quaresma, assim como outros tempos da igreja, deve ser vivido como um elemento da nossa vida cotidiana, trazer para a nossa realidade. Porque muitas vezes nós vivemos os tempos litúrgicos da igreja como apenas mais um tempo, apenas mais uma cor litúrgica que o padre usa, um paramento diferente, a quantidade de velas, usa turíbulo, não usa, tem certas práticas piedosas daquele período e a gente vai vivendo como se fosse mais uma Quarta-feira de Cinzas, mais uma Quaresma, mais uma Páscoa. E não vamos entendendo que as celebrações litúrgicas tornam presente tudo aquilo que Jesus realizou e realiza atualmente. E se nós não vivemos assim, nós não vamos dar valor a tudo aquilo que a riqueza que a igreja nos propõe ao longo do ano através da liturgia, através dos tempos litúrgicos. Que possamos viver o tempo da Quaresma, mas também todos os tempos litúrgicos como um tempo forte para a nossa vida, que nos ensina, que nos ajuda a caminhar no seguimento de Jesus. E a Quaresma, ela tem sua origem quando a gente olha para os 40 dias que Jesus passou no deserto, em preparação para a sua vida pública. Um tempo que foi marcado por provações, por tentações, mas que ele soube vencer tudo isso através da palavra de Deus, da vivência da palavra de Deus e da intimidade com o Pai. E aí já temos um ponto de partida essencial para todos nós. Para que nós possamos viver o tempo da Quaresma, nós devemos buscar essa intimidade com a palavra de Deus e intimidade com o Pai, com Deus. Se não for assim, vai ser mais uma Quaresma, mas que não vai fazer mudança de fato na nossa vida. E esse tempo dos 40 dias tem um significado até anterior, porque nós podemos olhar no contexto bíblico e lembrar dos 40 dias que choveu no dilúvio, na época de Noé, no livro do Gênesis. Podemos falar dos 40 anos que o povo passou no deserto após a saída do Egito. E nós podemos falar dos 40 dias que Moisés passou no Monte Sinai, quando recebeu também as tábuas da lei. Percebemos então que o 40 possui uma simbologia própria também dentro do contexto bíblico dessa ideia de conversão, de mudança, de algo novo que nasce. Então, tenhamos isso em mente. É um tempo da mudança, um tempo da transformação, o tempo da conversão de coração. E para que nós possamos viver bem o tempo da Quaresma, a igreja nos propõe 3 pilares principais. É claro que existem muitas formas, mas esses 3 pilares acabam condensando um pouco o espírito que a igreja nos propõe, que é o pilar, primeiramente, da oração, segundo, do jejum e terceiro, da caridade. Esses 3 pilares, a que nós vamos ouvir na Quarta-feira de Cinzas e ao longo da Quaresma, nos ajudam a entender e a viver esse período. Primeiramente, então, a oração. Todos nós somos chamados a possuir uma intimidade com Deus, uma intimidade de vida através da oração, para que possamos ouvir a voz de Deus e assim discernir aquilo que Deus nos pede, aquilo que Deus nos propõe na nossa caminhada. Se nós não paramos para rezar, não paramos para estar com Deus,
nós não vamos saber aquela sua vontade. E muitas vezes nós pedimos a Deus muitas coisas, pedimos que Deus nos ajude, que nos ilumine, mas nós paramos de fato para ouvir o que Deus tem a nos dizer? Esse deve ser um questionamento de todos nós. Nós podemos participar da missa, nós podemos rezar muitos terços, participar de muitas pastorais, mas se nós não pararmos para ouvir a voz de Deus, nós não vamos perceber que Ele está ao nosso lado, que Ele caminha ao nosso lado e que está nos ajudando, nos direcionando. Por isso a oração é tão importante. E esse tempo da Quaresma deve ser um tempo, então, de aprofundarmos a nossa oração, a nossa vida de oração, a nossa vida de diálogo com Deus. Por isso, aproveite esse tempo para isso, para buscar ter momentos de estar sozinha com Deus. Seja passando pela igreja, entrando na Capela do Santíssimo e dedicando alguns minutos, alguns instantes, nem que seja o que você for possível para você, para estar com Deus. Seja através, na sua casa mesmo, de momentos em que você para meditar a palavra de Deus, que você para rezar, também através do rosário, através das orações que podem ser feitas, e você pare para ouvir a voz de Deus. Isso é importantíssimo. Em segundo lugar, através dessa oração, nós podemos chegar ao jejum. E aqui o jejum visto de uma maneira mais ampla. A Igreja nos propõe que na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão, nós vivamos então o jejum e a abstinência de carne. O jejum entendido como a retirada de uma das refeições principais daquele dia e de forma que você não substitua ela, ou seja, não é que você vai deixar de jantar, então aí você agora no almoço vai comer o dobro para poder suprir a sua falta de comida do jantar. Não é isso. Você vai ficar com aquela fome, aquele vazio que mostra para você algo diferente ali, que te lembra daquele período do jejum. E a abstinência de carne, ou seja, a retirada também da carne vermelha da sua alimentação naquele dia. Isso já é norma da Igreja para a quarta-feira de cinzas, para a sexta-feira santa. Só que a Igreja nos propõe que, de algum modo, nós vivamos o jejum ao longo de todo esse período da Quaresma. Obviamente, não é que você vai passar jejum comendo pão e água a Quaresma inteira. É possível? Cada um, no seu discernimento, poderia até escolher isso. Mas o que a Igreja nos propõe é que nós possamos ver mortificações, escolher mortificações, formas de jejum que possam nos ajudar a, de fato, nos convertermos, a mudarmos de vida. É muito comum que nós ouçamos e façamos isso, né? Vou tirar os doces ao longo da Quaresma, vou tirar o refrigerante, e a gente pensa em várias questões alimentícias, assim, alimentares que a gente pode retirar. Mas aquilo de fato está te ajudando a mudar? Ou já virou algo rotineiro que você faz todo ano e que já você nem sente mais falta? Pode ser que na primeira vez até que você tirou o doce, aquilo, fez uma falta danada e aquilo foi difícil. Mas será que ano após ano fazendo isso já não virou algo tão comum que você já nem sente mais falta? Isso é algo que devemos refletir, porque essa mortificação não é só para cumprir tabela, para dizermos, eu fiz durante esse tempo da Quaresma, eu retirei tal coisa, eu fiz tal coisa, mas deve ser algo que de fato nos ajude a sermos melhores. E não adianta aqui colocar uma mortificação, um jejum de coisas que já são ruins, porque se é uma coisa ruim, já é nosso dever não buscar aquilo. Nós devemos buscar essa mortificação retirando coisas que são lícitas, coisas boas, mas que vão fazer falta, mas que por uma livre escolha nossa nós decidimos, então, vou abrir mão disso em prol de algo maior, que é estar com Deus, é a busca da santidade. E esse exercício da mortificação, do jejum, nos ajuda a fortalecermos a nossa vontade, a vencermos as tentações, o pecado que vem até nós. Então, é assim uma forma de fortalecermos. Assim como alguém que vai à academia e vai fazendo os exercícios, vai fortalecendo os músculos, assim é também a mortificação e jejum para a nossa vontade. Porque a nossa vontade quer sempre que seja feita a vontade dela. Ou seja, eu quero comer, naquela hora eu quero comer. Eu quero beber, naquela hora eu quero beber. E assim nós vamos ficando à mercê das nossas vontades, das nossas paixões. Mas, se nós, através do jejum, da mortificação, formos exercitando essa vontade, nós vamos tendo força para dizer para o nosso corpo, não é você que manda não. Aqui sou eu que mando. Então, no momento que vier a tentação, que a sua vontade vai querer te inclinar para o pecado, você vai poder dizer, não, eu não quero isso, porque eu fiz uma escolha por Deus, uma escolha pelo céu, e por isso você vai ter força para vencer. Muitas vezes nós pedimos a Deus a graça para vencer um pecado, mas o que nós fazemos para buscar essa salvação, buscarmos esse vencer o pecado? Nós precisamos entender sempre que é uma via de mão dupla. Deus nos dá a graça, mas também nós precisamos fazer o nosso esforço.
É como se tivéssemos uma escada que chega até o céu. Nós, com o nosso esforço, podemos construir essa escada até metade do caminho. Mas a escada que faz chegar até o céu, vem de Deus, que nos alcança e nos eleva. Pela nossa própria força não podemos vencer, mas com a nossa força, em unidade com a força de Deus, aí sim nós podemos alcançar o pecado, alcançar o céu, vencer o pecado. Então, tendo isso em mente, a gente pode viver um bom jejum, uma boa mortificação ao longo desse tempo da Quaresma. E por fim, a caridade. A caridade é uma consequência natural tanto da oração como do jejum, porque nos leva ao desprendimento, nos leva àquilo a não dar valor de maneira absoluta nos bens que nós possuímos aqui na Terra e muito menos no nosso próprio tempo. Nós podemos então, através da caridade, dedicar os nossos bens, a nossa vida, o nosso tempo para o próximo, seja para o cuidado da nossa própria família, seja para o cuidado de pessoas que passam necessidades, seja através de pastorais que fazem assistência social. Nós temos um tempo propício também para exercitarmos esse desapego dos bens, desapego de nós mesmos, para podermos colocar em vista o amor ao próximo. Devemos sempre amar o próximo, buscar amá-lo de todo o nosso coração, para que possamos amar a Deus. Porque não tem como nós dizermos que amamos a Deus se nós não amamos o próximo. Uma coisa está necessariamente vinculada à outra, porque meu irmão, minha irmã, ele também é filho de Deus, ele também é criatura de Deus que recebe o amor de Deus. E se eu deixo de amá-lo, eu estou deixando de amar também alguém que é amado por Deus. E isso então nos impede de amar perfeitamente a Deus. Por isso devemos colocar em prática a caridade, através desse cuidado, do amor, do olhar misericordioso com o nosso próximo, com aqueles que estão ao nosso redor, com quem nós convivemos. Vivendo esses três pilares, nós vamos de fato viver um tempo de retiro, um tempo de conversão, um tempo de transformação na nossa vida. Então, peço a Deus que seja, tanto para mim como para você, esse tempo da Quaresma um tempo profundo de intimidade com Ele. Um tempo profundo de conversão, de tomada de decisão para que possamos escolher o céu, escolher a Deus e não escolher as coisas deste mundo. Que seja um tempo de entrega, um tempo de profundo conhecimento, de intimidade com o nosso Senhor, porque aí sim nós vamos encontrar a verdadeira felicidade, nós vamos chegar até o céu. Então, que seja um tempo muito frutuoso para todos nós, que Deus os abençoe. E ajude, então, o nosso canal do YouTube, compartilhando também com seus amigos, com as pessoas com quem você deseja também que vivam melhor esse tempo da Quaresma. E não deixe, então, de clicar aqui no sininho, de compartilhar com todos os seus amigos e seguir o nosso canal. Muito obrigado e fique com Deus.